E olha o que aconteceu. Microsoft, Twitter, Facebook, Amazon, Zoom, as empresas estão acabando com aquelas equipes de diversidade. Sabe o que é isso, né? Então a Globo montou, né, uma equipe de diversidade, a Microsoft também, botaram lá, o Twitter tinha acho que 60 pessoas, 30 pessoas trabalhando nesse núcleo de diversidade. Para que existia isso daí? Tudo isso começa mais ou menos ali 2016, 2015, quando começa a surgir aquela política do ESG, que vocês já viram essa sigla, né? ESG, que significa em português, né? Meio ambiente, o social e a governança. A governança, eu odeio essa palavra. Aí é empreendedorismo, então. Nunca vai dar certo, né? Empreendedorismo. Inventa outra palavra. ESG, em inglês, né? Environmental, Social, Governance. Dentro desse social, do S dessa letra, existe a história da diversidade. E essas empresas todas, depois que morre ainda aquele George Floyd, aquele cara que fica no pescoço dele, aquele policial que está preso até hoje, ah, começa muito mais isso, se fortalece no mundo e todas as grandes empresas criam seu núcleo de diversidade. Por causa do movimento Me Too também, em 2017, isso muda a cultura de todas as grandes empresas e até médias empresas. Por exemplo, na Faria Lima, os Faria Limers, por exemplo, todas as empresas grandes que estão lá, escritório, hoje, nenhum chefe pode ficar numa sala de porta fechada com uma mulher. É proibido, se for funcionário, é proibido. Tem câmeras, a maioria tem áudio no ambiente. Se tiver uma reunião de um chefe com a subalterna, a porta tem que ficar aberta e vem uma outra mulher que fica sentada presenciando a conversa, mesmo que seja sigilosa. Se eu sou a favor disso, por incrível que pareça, sou. Acho que tem isso, porque eu acho que o assédio dentro das empresas, e eu vi dentro de jornal, dentro de site, virou um negócio doentio. Na Globo, lembra? A história toda. Então, isso mudou. Então, começaram a criar núcleos, que são pessoas assim, olha, tem que ter mais negros na novela, olha, por que não cria um núcleo com trans, né? O movimento LGBT, aparecer ali a bandeira na tal cena. Em todas as empresas aconteceu isso. Só que esse grupo, assim como a supremacia, né, das feministas hoje, se tornou um inferno nas empresas, porque não podia mais promover ou dar aumento para nenhum branco, porque já entrava, se intrometia esse grupo falando, não, mas por que dá aumento para ele? Por que não divide meio aumento para ele e meio para aquele rapaz que é negro? Você entendeu? Então começaram a tentar impor um supremacismo ali, uma ditadura dentro dessas empresas. O que a Microsoft fez? Acabou com isso, mandou embora umas 20, 30 pessoas. Não fico feliz com a demissão, mas procuraram isso. Começaram a se tornar um verdadeiro empecilho para as empresas crescerem. Toda hora tinha alguém que merecia um aumento mais do que o outro, porque ele é branco. Né? E foi isso que a Janaína Xavier, aquela repórter do Sport TV, que foi demitida, que a gente brincou aqui, né? Foi demitida porque é linda. Não é bem assim, né? A gente usou esse título porque é o que cabe, né? Mas, na verdade, ela fala que ela estava lá dentro, em algum momento, um chefe chega para ela, fala, não sei o que você está fazendo aqui, né? Você é muito bonita. E ela conta, né, que, de repente, se tinha uma vaga aberta entre uma mulher magra e uma mulher gorda, não pode falar gorda, e uma gordinha, uma cheinha, eles escolhiam a cheinha porque é o ESG, é o ESG da Globo, então tem que pegar. Então, se tem um deficiente e uma pessoa normal, e o deficiente é até um pouco menos qualificado para trabalhar, pegam aquilo. E isso foi simplesmente as empresas descobriram que isso está diminuindo a produtividade. Então, todo mundo está acabando com isso daí. A Microsoft falou assim: não, a gente continua preocupado com isso, mas já não é necessário. Eles estão vendo que estão gastando dinheiro para a pessoa atrapalhar a empresa, certo? É isso, eu fiz aí essa
Quem quiser acompanha aqui, tá? É bombando o vídeo, inclusive, porque ninguém tá aguentando mais isso, gente. Ninguém tá aguentando isso na TV, no rádio, em revista, sabe? O tempo inteiro. Isso não é diversidade, gente. Isso é manipulação. Manipulação da brava, né? Olha aqui, ó. Peraí, peraí que eu já vou achar aqui, gente. Espera um pouquinho. Por que sumiu essa foto, né? Olha, vai estrear no ano que vem, gente. A Disney já se ferrou, né? Essa cultura woke. Então, mas olha que interessante, Renato, o que está acontecendo. Lindo sobrenome, hein? Voga. Essa cultura woke chama isso, né? Caíram nessa balela. Não, ou caía ou eram canceladas, gente. Estavam cancelados, vão parar de comprar, ou você coloca. E eu contei o exemplo do meu um grande amigo que montou um site durante um ano, o cara ficou investindo, eu contei ontem. Um ano o cara investindo, fazendo estudo de mercado, comprando uma marca, desenhando, fazendo a programação, criando o nicho, um ano torrando dinheiro para montar o site dele, que ia ser, sabe, o sustento dele. Um ano fazendo teste com gente branca, preta, indígena, nativa, não pode falar mais indígena, tá vendo? Não pode falar porra nenhuma, com todo tipo de gente. E ele conseguiu montar uma equipe, porque você precisa, se você tem um site, tem que ter gente que escreve bem. E aí, no dia que lança o site, o cara bota a foto da equipe dele, não tinha nenhum negro, massacraram o cara como se ele fosse um lixo. Boicotaram o site dele, o site nunca aconteceu por causa dessa gente. Então, o que está querendo impor? Eu vou ter que botar um trans aqui na minha sala, porque eu estou fazendo, eu sou branco, hétero, né, cis, não estou passando fome, então é culpa minha, eu tenho que fazer. Quero montar uma banda, tem que ter um negro e um oriental também, uma pessoa com deficiência. Ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta mais isso. E chegou o ponto que o doutor Felipe Oliveira, meu querido advogado, me falou lá atrás, há um ano, e eu não acreditava, né? Eu falava para ele, até parece que o senhor está falando. Porque ele fala, o pêndulo virou, né? O pêndulo foi para o outro lado, o pêndulo foi para o outro lado e agora está voltando para o outro lado, né? Forçaram tanto que ninguém aguenta mais. E eu conheço já a gente aí, ó, tá cheio. As pessoas me escrevem aqui. O cara tem um despachante, abriu uma vaga para secretário. Eu falo, não quero mulher aqui. Então, o que está acontecendo? Estão perdendo vaga de emprego, estão perdendo posto de trabalho por causa da cultura woke, não estão sendo demitidas, estão ficando solteiras, as mulheres, vão ficar com filhos sem pai na vida inteira por causa de tudo isso. Então, inventaram um negócio e estão pagando por isso. Simples, causa e efeito. Ai, Pati Ligoni, o que que é cultura woke? É tudo isso que eu estou falando, Pati. É a cultura que você tem que ter diversidade em cada segundo da tua vida, 24 horas por dia. Que todo filme tem que ter uma pessoa negra, um trans. Que no filme da Branca de Neve, a Branca de Neve, cuja pele é branca como a neve, a primeira frase do livro não vai ser branca, vai ser uma morena. Você acredita? É isso. Isso é a cultura woke. Isso aqui, ó. Mais um exemplo? Está aqui, ó. Isso é cultura woke. Raquel Zegler, profissional maravilhosa. Isso aqui é cultura woke. Branca de Neve, os Sete Anões. Não pode ter sete anões. Tem que obedecer à bendita diversidade. Isso é ridículo. Star Wars, novo Star Wars, vai ser dominado por mulheres. Revolução Francesa, o filme, foram as mulheres que fizeram. Não existia nenhum, não existia rei, tem quem derrubou. É isso, reescrever a história. Reescrever Ian Fleming.
toda a obra James Bond por escrito está sendo reescrita. Porque é um absurdo tratar as Bond Girls como objetos. Não pode. Não pode mais ter nada da Bela Adormecida. Se for filmar de novo a Bela Adormecida vai ter que acordar sozinha ou que morra podre em cima daquela pedra. Porque se o príncipe beijar ela, ele pode ser preso por importunação sexual. Veja aonde a gente chegou. E vai me falar, você quer continuar com isso? Aí me fala, né? O pessoal fala, não, mas pô, você tem que ser de esquerda, vai votar. Eu quero ver essa gente longe. Eu quero ver essa gente que faz isso, sabe, no ostracismo. E ainda estão ganhando tudo, ó, dinheirinho, porque o que estão arrumando. Vai lá no Ministério da Mulher, gente, vai ver a quantidade de gente trabalhando nesse ministério, vai ver o que estão fazendo. O Ministério da Igualdade Racial tem que ter. Mas vai ver o que estão fazendo e a quantidade de cabidão de gente pendurada no emprego ali. É para isso? Então, vai ver a quantidade de dinheiro que o Brasil está pagando para o pessoalzinho lacrador fazer palestra dentro de faculdades e universidades de esquerda. Ou seja, eles vão lá, o governo paga para eles ficar cantando para a bolha deles exatamente o que o governo quer. E aí vem falar o quê? É esse governo democrático? É esse o governo que é o progressista? Progressista, né? Como diz, né? Progressismo é errou, né? Insuportável, gente. Eu não aguento mais. É todo dia isso. Ainda bem, gente, que eu consegui, e vocês também, a gente conseguiu expulsar essas pessoas desse canal. Não faz a menor diferença, né? Eu não vou ser racista jamais. Eu não vou ser homofóbico. Eu não sou misógino. Eu não quero nada disso. Eu só não quero que fique importunando a minha cabeça. 24 horas falando só dessa, né? Tem outras coisas para eu fazer. Eu quero ler sobre música, eu quero ler sobre física quântica, eu não quero ficar só falando disso. E esse pessoal não para. É doente. A gente fica bravo mesmo, porque cansa isso, sabe? Gente, já são quase 20 anos disso, né? Dessa coisa. Começou a piorar ali em 2013, gente. 2013, quando eu saio da internet, que eu não aguentava, gente. Gente que eu gostava, gente que dormiu aqui na minha casa, vindo me cancelar porque eu tinha feito uma crítica, sei lá, para Dilma, que não pode, você está atacando a esquerda, porque a esquerda, assim, foda-se, a tua esquerda, sabe? Ainda ser bolsonarista. Você não pode ter bom senso hoje. Kamala for candidata mesmo, prepare-se para a campanha mais woke. Eu acho que ela não ganha, né? E outra, né? Eu tô lendo, eu não conhecia muito dela, tô passando aí uma semana quase lendo. No cargo de vice-presidente foi um zero à esquerda, né? Zero à esquerda. Não fez absolutamente nada. E, aliás, o Joe Biden também, né? Como vice-presidente, não sei se vocês lembram, nenhuma foto que você vai ver o Obama dando um discurso, você não vai ver o Joe Biden atrás, né? Vamos lá. ADM. Desde quando começaram esta tal de cultura woke, o mundo está à beira de acabar. Creio que uns 10 anos, mais ou menos, a cultura normal já tem 4 bilhões de anos. Não, gente, mas tem 4 bilhões de anos não tem, né? Mas eu contei aqui, procura aqui, eu tenho a história do feminismo aqui, uma trilogia, 3 vídeos. Podem ler, assistir lá essa história. Tem texto também, que mostra que, de fato, não tem como negar que a mulher sofreu opressão por 200 mil anos. Pelo menos essa geração aqui que a gente conhece, essa civilização começa ali 200 mil anos, né? Esqueci o nome do período que a gente chama. Até na força física. Então, tinha que, em algum momento, a mulher se levantar e gritar contra isso. Agora, querer gritar, querer botar o homem na cadeia, querer que o homem sustenta o filho do vagabundo do ex dela porque não paga, tudo isso é bandidagem, sabe? Jornalismo sério, tá? Infelizmente, muitos homens têm sofrido com cruéis. Tá? Lógico que tem lixo, mas é lógico. Alguém está falando aqui que homem é santo, gente?
Vamos lá. O Fábio não gosta. O Fábio não gosta desses assuntos e depois ele não quer fazer corte. Vamos lá. Acabaram até com gentileza. Aliás, na rua, né, gente? Eu tenho mania de cumprimentar as pessoas na rua. Eu não consigo, sabe? Eu vejo uma senhora, alguma coisa, eu cumprimento. O que eu fico abanando se a pessoa virar a cara, gente? Gente, esse meu amigo do site, ele passou um ano, ele entrevistou todo mundo. Você acha que, mas você quer o quê? Ele tem que entrevistar e pegar pessoas que sabem escrever. Não adianta, eu vou botar alguém na minha empresa que não sabe escrever só porque é. Eu já fiz essa besteira, gente. Eu fiz essa besteira em 2001, na Folha.com. Eu ainda era só editor. Abri uma vaga em cotidiano, né? Cidades que a gente faz ali, que é crime, buraco de rua. E apareceu uma menina de Osasco, tinha vários candidatos, ela apareceu e essa menina era simplesmente quase uma mendiga. Ela era uma pessoa quase em situação de rua, né? Muito pobre, morava numa favela de Osasco. E eu simplesmente parti o meu coração, contratei aquela menina. Eu contratei ela. 3 dias depois, meu chefe chegou e falou: Você vai mandar ela embora. Eu falei: Não vou, eu vou. Eu tô ajudando. A gente tinha que reescrever, eu nunca esqueço. Eu, a Lívia Marra, que era minha grande ajuda ali em cidades, eu era editor de cidades, não era editor-chefe ainda. A gente tinha que escrever todas as. A menina não sabia escrever, ela não sabia cobrir uma coisa, ela não tinha como começar, a gente tinha que fazer as matérias dela de novo. O meu chefe percebeu e falou: Você vai ter que mandar essa menina embora. Gente, eu não sabia como fazer isso, né? Eu contratei ela simplesmente porque ela era muito, muito pobre. E eu tive que demitir ela, né? Foi um dos piores dias da minha vida. E o pior, para piorar tudo, porque assim, o pessoal começou a tirar sarro de mim, né? Falou: Puta, não tinha condição. Ela não era jornalista, já não tinha curso, ela não sabia escrever, sabe? Aquela pessoa que fez até o colegial, passou ali muito. E eu já fiquei arrasado de demitir ela. E para piorar, chega o Rogerinho, né? Que é o fotógrafo ordinário, querido Rogerinho, chega da rua e vem direto falar comigo. Fala assim: Feltrin, o que você fez para aquela menina tal? Falei: Por quê? Ela está sentada lá na rua chorando.